Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma aula de Excel avançado. Bom, a aula de hoje a gente vai aprender a respeito de criar um movimento financeiro. Então, para isso a gente vai clicar aqui no iniciar, vamos abrir todos os programas e procurar por Excel, ou simplesmente vamos escrever Excel. Muito bem. Ao abrir o Excel, a gente vai ter aqui, a planilha. Conforme as aulas anteriores, a gente vai ver arquivo, salvar como, dar 2 cliques em computador e vamos procurar a nossa pastinha documentos, curso de Excel. Então aqui a gente tem aula 2, hoje vai ser aula 3. A gente vai iniciar a aula 3 e vamos colocar criando um fluxo de caixa básico. Então hoje a gente vai aprender de criar um fluxo de caixa básico. Muito bem, Hoje a gente vai então criar um fluxo de caixa básico usando as ferramentas. Vamos utilizar também a função igual a, e função autossoma e função de subtração também, Então, basicamente a gente vai criar um formulário de compra, saídas e entrada, basicamente. Muito bem, então eu vou esticar aqui a minha célula, vou começar escrevendo aqui, movimento financeiro pessoal. Muito bem. Lembrando que aqui ele começou a esticar, comer a parte da célulazinha. Lembrando que a gente pode dar aquele 2 cliques para que ele aumente. Mas por enquanto isso aqui não vai importar, A gente vai começar na linha 2 aqui digitando assim, compras barra recebimentos, Porque aqui, a gente vai dar 2 cliques. Vamos dar 2 cliques, depois a gente mescla essas linhas aqui. Na linha 2, então, compras e recebimentos. Muito bem. E aí na próxima, na coluna B, a gente vai colocar a opção entrada. Entradas. Na próxima, saídas. Muito bem. Aqui a gente pode colocar como data de movimento. Vamos por data do movimento. Ou seja, que essa data seria a data de movimentação. Conforme a gente vai fazendo a movimentação, a gente vai colocando esses dados aí, as datas. Muito bem. A próxima coluna aí, a gente vai colocar valor barra entradas. Vamos sempre dando um cliquezinho aqui, para ele ir acompanhando. Na coluna F, valor barra saídas. Saídas. 2 cliquezinhos. Bom, basicamente aqui a gente já tem uma tabela, Eu vou selecionar aqui até a coluna 19 como uma tabela e vou colocar as bordas, todas as bordas, Basicamente aqui, Bom, nesse contexto aqui eu vou selecioná-lo, o cabeçalho, vou colocar um negrito. Vou colocar um amarelinho aqui para dar um destaque maior, vou arrastar um pouquinho aqui, vou, centralizar aqui, para deixar bem organizado. Já esse cabeçalho aqui a gente pode já mesclar, selecionar aqui e mesclar.
Aí temos aqui a opção de repente sobrou duas células no final, a gente vai mesclá-las aqui também. Muitas vezes pode ter só sem mesclar, aqui vai estar só o sinalzinho, então vamos mesclar. E aqui o bacana é que a gente vai utilizar uma fórmula aqui também depois. Então vou selecionar aqui o movimento pessoal e vou clicar na opção negrito, vou arrastar um pouquinho para baixo, vou fazer o alinhamento aqui e aumentar um pouquinho a letra aqui, ó, né? Deixar ele um pouquinho maior. Bom, basicamente aqui é o seguinte, a gente vai fazer algumas escritas e algumas programação, né? Basicamente aqui na compra eu vou colocar assim, ó, saldo de caixa. Muito bem. Então o que vai ser esse saldo de caixa? O saldo de caixa a gente vai colocar aqui na entrada como um valor de R$1.000, né? Então aqui temos R$1.000. Se a gente quiser formatar isso aqui na formato moeda, a gente vem aqui, ó, formato contabilização, e ele vai transformar em valor em reais. Muito bem. E saída seria alguma coisa que a gente comprasse, basicamente. Então eu vou colocar aqui, ó, compra de sapatos. Então imagina que antes de eu preencher aqui, eu coloquei aqui o saldo do caixa. Eu esqueci de colocar a data do movimento. Então vamos supor que a data seja dia 10/9, né? Dia 10/9/2022, né? Uma data movimento. Se eu quiser fazer um alinhamento aqui para ficar certinho, vamos fazer um alinhamento aqui, ó, né? Já na compra de sapato, eu não vou preencher na entrada, eu vou preencher na saída. Então basicamente eu vou colocar aqui que eu gastei R$100 de sapato. Também posso transformar essas colunas aqui, ó, em formato dinheiro. Então vou clicar nessas duas aqui, ó, e já transformar no formato contabilização, né? As duas colunas. Muito bem. E aí aqui eu vou colocar a data também que eu comprei esse sapato. Imagina que eu comprei esse sapato no dia 11/9/2022. Basicamente isso. Aí já nessa questão do valor de entrada e valor de saída, o que a gente vai considerar? Basicamente a função é igual, né? Essa função é igual, ela significa o quê? Que um valor da célula é igual ao valor da outra. Então colocamos o quê? Igual entrada, né? Basicamente isso, ou seja, igual a B3, ou seja, o valor de entrada sempre é igual o B3, né? Certo? Muito bem. Depois a célula saída, ela também é igual saída, certo? Nesse campo aqui nós podemos ver que ele puxou o mesmo valor de R$1.000, e aqui na saída ele puxou o valor vazio, ou seja, não tem valor nenhum, né? Bom, basicamente a gente vai fazer isso aqui, ó, igual, aí no caso a gente pode colocar igual valor da entrada, igual de novo aqui, ó, o mesmo valor da linha, né? B5 igual B6 e assim por diante. Por que ele está demarcando como zero? Ou seja, que não tem nada? Porque não tem nada aqui, ó. Porque assim que eu preencher algum valor aqui, ó, vamos pôr 50, ele vai considerar, deixa eu ver aqui, opa, vamos rever aqui que eu fiz errado aqui, só conferir, tá aqui, ó, eu considerei a letra coluna C, então aqui é B, né? Então seria B6. Então, ó, se eu apagar os 50, opa, se eu apagar os 50, ele vai, se eu colocar os 50,
Vou só verificar aqui um minutinho porque que ele não está somando. Muito bem, pessoal. O que estava acontecendo aqui com o Excel? Talvez pode ser até uma dúvida recorrente aí de vocês. Então, como eu estava dizendo aqui, se eu apagar, ele já tem que sumir ali, ó. Se eu acrescentar, ele já tem que somar. Então, era devido ao quê? Aqui menu formulário, aqui a opção opções de cálculo, ele tem que estar em automático. Se eu tiver deixar aqui manual, o que vai acontecer? Ele vai apagar e não vai sumir aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho que deixar em automático para sempre que eu atualizar a planilha, ele considerar o valor de soma, certo? Bom, basicamente aqui eu tenho o valor. Então, como eu já sei que a coluna aqui vai ser sempre a da frente e entrada, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no começo, tá vendo que criou um quadrinho? Eu vou clicar e vou arrastar até embaixo. Ou seja, então ele vai clonar a célula, ou seja, as fórmulas. Tá vendo ali, ó? Todas elas bateu certinho. E eu vou fazer a mesma coisa com a da saída, né? Já vou vir aqui, ó, no quadrinho, clico, seguro e arrasto até embaixo. Se vocês aí no exercício que vocês vão estar fazendo, se vocês quiserem fazer manual para vocês ir treinando essa questão da coluna e da linha, vocês podem fazer, tá? É importante que vocês pratiquem essas funções aqui, né? Que até vocês tirarem de decor. Depois que vocês tirarem de decor, vocês podem fazer dessa forma mais fácil, né? Belezinha? Bom, outra coisa que eu já vou fazer aqui para me organizar. Eu vou selecionar essa coluna aqui e vou determinar aqui, ó, na página inicial, e vou vir na opção cor da letra. Eu vou colocar isso aqui em azul para mim, sabe? Para que ele fique em azul. E vou vir aqui já, ó, e deixar em azul também. Vou vir na saída e vou determinar como vermelho, né? Ou seja, o meu texto vai ficar em vermelho, ó, seleciono e vermelho. Ou seja, só para mim entender que aqui é entrada, saída, saída. Aí fica mais fácil para mim entender o que está acontecendo ali. Bom, já aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar duas células aqui. Vou colocar, ou melhor, vou fazer 3. 1, 2, 3, assim. E vou colocar bordas, ou seja, todas as bordas. E depois disso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma por uma aqui e mesclar, para que ela corte essa coluna de duas, que vire somente uma, né? Porque aqui eu vou colocar o seguinte: total de... Vou colocar só total entradas e total saídas. Isso, saídas. E na outra, saldo restante. Certo? Opa, vamos corrigir aqui, ficou errado. Total saídas. Muito bem. Vou organizar aqui, vou vir aqui fazer o alinhamento, ó, vou jogar aqui pro cantinho e ela vai ficar dessa forma, tá? Bom, basicamente é o que eu passei para vocês. Aqui a gente está utilizando a fórmula é igual, ou seja, é igual o que? É igual a coluna, né? Aqui, certo? Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui já é o seguinte. Eu costumo falar que isso aqui é mais importante. Eu posso fazer isso assim, ó. Selecionar essa coluna aqui inteira, ó, linha B. Porque às vezes você vai falar assim: ô professor, como que eu faço para poder somar a coluna? E se eu acrescentar a coluna depois, se eu quiser ir aumentando as linhas? Então, o que a gente vai trabalhar? Vamos dar um nome para essa coluna. Por enquanto, a gente tem essa coluna B aqui, ó. Essa coluna B, ela se chama B2, certo? Mas a gente vai dar um nome dela para entrada. Ó, vamos lá. Entrada. Lembrando, para a gente não confundir, a gente vai colocar um tracinho. Entrada
tracinho, caixa. Vamos pôr dessa forma assim, ó, tá? Ou se vocês quiserem colocar sem letra maiúscula, só a entrada para ficar mais fácil, entrada, underline, caixa. Talvez vai ficar mais fácil do que você apanhar a letra maiúscula ali depois, né, para não ficar bagunçado. Então, entrada, caixa e dou um enter, certo? Literalmente agora essa coluna B, ela tem um nome de entrada, caixa. E a mesma forma aqui, eu vou colocar saída, ó, tá vendo? Quando ela não tem nome, ela fica sempre com C2, ó, tá vendo? Mas quando a gente vai dar um nome para ela, então aqui é saída, saída sem acento, tá, gente? Saída, underline, caixa e enter, confirma o nome. Muito bem. Lembrando que se eu clicar aqui, ó, eu vou ter dois nomes de coluna, tá vendo? Entrada, caixa e saída, caixa. Se eu clicar na entrada, né, ele vai marcar aqui pra mim que é essa coluna aqui, ó. Como eu tô mesclado aqui, ele vai selecionar, mas deixa eu desmesclar só para vocês entenderem. Se eu selecionar aqui a entrada, caixa, ele vai marcar aqui, ó. E se eu colocar aqui saída, caixa, ele vai marcar essa daqui, ó, porque ele tá indicando que agora é uma coluna, ó, tá vendo? Por nome. Isso a gente usa em programação de parte de Excel avançada. Como a gente está fazendo a parte básica, então o que a gente vai fazer? Já vamos começar a aprender alguns macetezinhos para que facilite lá na frente, né? Muito bem. E agora o que eu posso fazer? Aqui simplesmente eu poderia criar uma condição. Aí nesse caso aqui eu não precisaria nem criar essas tabelas aqui, ó. Se eu for fazer essa opção do nome aqui, ó, certo? Porque simplesmente na hora de somar eu poderia fazer assim, ó, igual soma. Aí eu colocaria o nome, né? No caso, tá vendo aqui, ó, que entrou o nome, entrada, caixa, né? Eu clicaria e ele ficaria com o nome. Então o que acontece? E aí eu daria enter. Tá vendo? Porque o que acontece? Olha só que interessante. Se eu colocar 30 aqui embaixo, fora da minha tabela, olha o que acontece. Ele somou. Tá vendo ali? Mesmo que eu esteja fora da minha tabela, ele vai somar. Então imagina que eu estou lá embaixo, aqui, ó, e coloco mais 10. Olha lá, somou. Então isso vai facilitar. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Que eu vou fazer a mesma coisa. Igual. Vou aqui na coluna C. Ele vai colocar saída, caixa. Enter. Então está zero. Por que está zero? Porque não tem nada. Mas imagina que eu coloque aqui um valor de 10. Né? Deixa eu ver aqui. Opa, eu esqueci de uma funçãozinha aqui, gente. Vamos corrigir. É igual soma. Eu preciso fazer um soma, senão como é que vai somar, né? Olha lá, isso, agora sim. Olha lá, né? Somou o 100 daqui, mais o 10, ou seja, 110 no total de saída. Nesse caso aqui, igual eu tô passando para vocês, eu não precisaria dessa coluna aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Ele já tá trabalhando tudo aqui, ó. Né? Então ficaria bem mais bacana. Aí não precisaria ficar esses espaços vazios aqui, ó, né? Bom, mas tudo bem. Como aqui já é uma parte de programação avançada, eu tô passando já pra gente já ir aprendendo, certo? Bom, vamos lá então. E agora restante, o que eu faria o restante? Num cálculo comum, o que eu faria? Igual o total aqui menos o de baixo. É isso que eu faria o cálculo, certo? Então, opa, pera lá, é o contrário. Pera aí. Aí, isso. Deixa eu transformar isso aqui em dinheiro, no formato moeda, que vai ficar melhor pra gente trabalhar. Aí. Vamos pintar também nas cores aqui, ó, entrada azul, né? Pra ficar melhor pra gente trabalhar também, que a gente já entendeu qual que é qual aqui, ó. Beleza. Aí.
Então eu sei que o vermelho é saída e o azul é entrada, certo? Então eu tenho 1000, tirei 110, ficou 890, certo? Muito bem, então vamos lá. Pegando aqui agora, lembrando que também se eu colocar mais 10 aqui fora da tabela ele vai somar. Então a vantagem de você fazer a nomeação da coluna é isso, você consegue. Então se você inserir mais linha não vai importar. O que acontece nessa função aqui, se você usar aqui, o que acontece? Ó, vou dar um exemplo. Se você vier fazer isso aqui, ó, inserir, e você insere mais uma linha, a coluna aqui você pode ver que as bordas colocaram, mas aqui a fórmula não tá, ó, ela não mesclou a fórmula. Mas o que acontece? Você inseriu linha aqui, se você colocar um 5 aqui, ele vai somar do mesmo jeito. Já aqui ele não somaria. Então às vezes há vantagem em nomear a coluna e algumas desvantagens, né? Qual que é a desvantagem? Que você não vai ter um segundo opinião aqui, né? Então, para saber se está carregando certinho. Mas isso, como é uma planilha pequena, a gente consegue entender melhor. Mas imagina que é uma planilha com várias colunas, com várias linhas. Então o ideal é que faça a nomeação e aí você vai fazer os cálculos bem direitinho. Nesse caso aqui, o que eu faria? Eu pegaria essa coluna aqui, ó, passaria essa coluna para cá, ó, passaria para cima, né? E aí o que eu faria? Deletaria essas duas colunas, ó, vou clicar aqui, botão direito, excluir, vou clicar aqui, excluir, muito bem. Aí eu teria a entrada, vamos mesclar aqui porque está desmesclado, beleza, beleza, beleza. Ó, então imagina assim que eu queria saber o total da minha entrada. Entrada, tá escrito errado aqui. Entradas, isso. Imagina que eu tenho aqui o total das minhas entradas, certo? Então eu sei que a minha entrada é 1000, minha saída é 110, porque eu tenho um 10 aqui. Então eu vou tirar. Essa questão aqui de você colocar ele mais para cima, essa função aqui, ó, isso é bastante importante também. Por quê? Porque você pode criar, ou até mais para cima do cabeçalho, ó, vou jogar mais para cima. Por quê? Imagina que você lá no meio, você precisa excluir uma coluna, entendeu? Imagina que você está digitando aqui e você precisa excluir. Se essa coluna aqui tiver no meio, por exemplo, você precisa excluir a 3, ó, aí você vai excluir aqui a coluna também, entendeu? Então é importante que você faça isso, ou simplesmente o que se faça aqui, ó, selecione aqui, inserir, vamos deslocar para baixo e vamos, né, fazer uma mesclagem aqui, 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 aqui. E isso tornasse a nossa linha de dados aqui, ó. Então se eu excluísse, começasse a excluir da 4, aí eu não conseguiria, não excluiria meus dados aqui, ó, né? Vou só mesclar isso aqui tudo, só para ficar juntinho. Você viu que daquela planilha maior, a gente se tornou uma planilha menor, mais simples e mais eficaz, justamente porque a gente utilizou os nomes, né? Então imagina aqui, vamos pôr aqui, vamos pôr aqui mais alguns dados aqui. Vamos supor que você fez uma diária, e você recebeu nessa diária R$200. Você viu que o seu saldo da entrada ele vai aumentando aqui, ó. Vamos por aqui que você recebeu mais outra diária de R$500. Lembrando que eu não posso esquecer de deixar as datas, tá, gente? Imagina que isso aqui foi no dia 12/9/22, tá? E essa aqui foi no dia 16/9/22, tá?
Tranquilo? Muito bem. E agora vamos imaginar que você fez aqui um pagamento de conta de luz. Então vai ser saída, né? Porque você pagou. Então vai ser saída. R$ 170 você pagou de conta de luz. Aí você pagou conta de água. Conta de água. Mais aí uns R$ 85. Lembrando que a conta de água foi dia 20. Né? Você pagou os dois no dia 20. Beleza? Muito bem. E lembrando que vocês viram que conforme vai entrando ou saindo aqui, ele vai aumentando. Isso independente, gente, de você estar igual eu passei ali pra você. Independente de qualquer coisa, se eu colocar aqui embaixo, fora da minha linha aqui, ó, que eu criei, ele vai entrar também, ó. Se eu pôr mais 5, ele vai entrar mais 5. Se eu tirar mais 5, ele vai tirar os 5, né? Então, fica mais fácil de eu criar uma tabela, né? Aqui embaixo eu posso criar um nome, então pode colocar movimento financeiro. Movimento financeiro, que é o nome da minha tabela. Se eu quiser colocar no formato de impressão, eu vou vir em arquivo, imprimir. Lembrando que essa linha ela não está pegando aqui a parte, né? Então o que que eu faço? Posso encolher mais um pouquinho, ó. Vamos ver se eu consigo encolher um pouquinho aqui, né? Vamos ver. Não deu. Vamos ver. Vamos ver aqui o que que dá para nós encolher um pouquinho. Vamos encolher um pouquinho aqui. Muito bem. Aí você vai falar assim para mim, mas tá passando aqui, ó, comendo um pedacinho. Então o que que a gente vai fazer? Vai clicar no inteiro na coluna A e vai colocar aqui, ó, quebra de texto automática. Aí a coluna vai descer para a próxima linha, né? E aí é onde vai ficar melhor de trabalhar ali, ó. Né? E aí agora se eu for lá em arquivo, opção imprimir, ele já vai estar dentro da mesma folha, ó. É importante que eu faça todas as colunas certinhos ali, ó, para que na hora da impressão ele quadricule ali também, ó, certinho, para mim poder saber. E lembrando que a folha imaginária ela vai até aqui embaixo, né? Então eu posso selecionar isso aqui, ó, e colocar a borda até a última folha, né? E aí na hora da impressão ele vai sair por completo aqui, ó. Só vai sair essa parte em branco aqui, ó, né? Que essa parte é do critério ali em cima. Muito bem. Bom, gente, é isso aí. Então eu posso acrescentar quantas eu quiser agora que não vai ter problema. Posso excluir, né, também. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam também é isso aqui, ó. Né, você tá vendo que ele vai descendo e ele come o título, né? Aí então fica difícil eu saber o que eu vou pôr aqui na primeira, aqui na segunda, na terceira, na quarta. Então uma forma disso ficar bacana também é selecionar a coluna, vir aqui em dados, deixa eu ver se é dados, deixa eu só ver aqui, vamos ver, isso, é exibição, tá? Então no menu, na guia exibição, eu vou aqui na opção congelar linha superior, tá vendo aqui, ó? Aí o que acontece? Opa, deixa eu descongelar aqui, descongelar. Então vou clicar na primeira linha, congelar linha superior. Não está congelando, deixa eu ver se tem que selecionar todos. Descongelar. Vamos selecionar tudo. Vamos congelar.
Bom, a gente está segurando só a primeira linha. Vamos ver por que não está segurando. Descongelar painel. Ó. Vamos pegar para tudo para cima, congelar. Ainda está congelando só a primeira. Vamos descongelar. Vamos aqui. Ah, bacana, agora foi, gente. Então eu estava indo na segunda opção. É a primeira, tá? Então, ó, olha lá que bacana. Agora o que acontece? A nossa planilha rola, ela fica paradinha o menu. E aí fica mais fácil. De repente a gente está lá embaixo e a gente quer olhar o valor e ele fica aqui em cima. Então vamos supor, se eu pôr aqui compra de material, aí a saída. Então eu vou pôr 50 e automaticamente ele já mudou aqui, ó, tá vendo? E a data do movimento, então eu sei aqui, ó, pelos dados eu consigo acompanhar o que é. Então a data foi, né, dia 30/9/22, né? Olha lá. Certo? Então esse aqui é um caixa básico, né, feito aqui, né? Então o que vocês vão fazer? No trabalho que vocês vão enviar, vocês vão replicar, né, da mesma forma que eu fiz. Então é importante que vocês façam da mesma forma que eu fiz e aprendam a fazer aquela opção de excluir as colunas, né? Até então eu não tinha passado essa opção de excluir, a opção de aumentar a coluna. Então para vocês praticar, né? Então faça da mesma forma que está escrito aqui na aula, né? E pra gente dar sequência aí. Bom, por hoje a aula de hoje era mais isso daí mesmo. A gente vai vir lá em arquivo, fazer o salvamento, lembrando que já está salvo porque a gente já salvou no começo da aula, né, criando um formulário, né, de caixa básico, certo? Até a próxima aula.